Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de álgebra linear do semestre 2020.1 remoto. Continuando, né, a nossa videoaula passada sobre base e dimensão do espaço vetorial, hoje vamos falar sobre dimensão, tá certo? O que é a dimensão do espaço vetorial e como determinar essa dimensão. Veremos a definição do que seria a dimensão do espaço vetorial e alguns exemplos com alguns métodos para determinar, tá, a dimensão do espaço e do subespaço também. Tá? Então é isso, vamos lá para a nossa videoaula. Dimensão de um espaço vetorial. Um espaço vetorial V, ele tem dimensão n, certo? A gente escreve assim, dimensão de V igual a n. Se existe uma base de V com n elementos, B igual a V1, V2 até Vn. Gente, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a dimensão do espaço vetorial é dada pelo número de vetores na sua base, tá certo? Observações. Seja B uma base de um espaço vetorial V. Então, teremos qualquer outra base de V possui também n elementos. Por quê? Porque se a dimensão do espaço vetorial é o número de vetores da base, então a gente não pode ter bases com números diferentes de elementos, certo? Então, toda base do meu espaço vetorial V possui o mesmo número de elementos n, tá? Segundo, todo conjunto de vetores com mais de n elementos será LD. Isso quer dizer o seguinte, que qualquer conjunto de vetores LI no meu espaço vetorial, ele terá, se n é a dimensão, então ele terá n ou menos elementos, tá bem? Mas não pode ter. Se eu tiver mais de n elementos, eu posso afirmar com certeza que o conjunto é LD. Bem, vamos ver aqui um exemplo. A gente já viu que dado V igual a R3, E1, E2, E3 é a base canônica de V, certo? Então, a gente pode afirmar o quê? Que a dimensão de V igual a R3 é 3, tá certo? A gente já sabia disso, né? R3 é o espaço tridimensional, com eixo X, Y e Z, tá certo? O R3 tem dimensão 3, que ele precisa somente de 3 vetores para formar a sua base. Os vetores E1, E2 até N formam o quê? A base canônica de V igual a Rn. Isso quer dizer para a gente que a dimensão do Rn é N, certo? Porque existe uma base do Rn com N elementos. Considerando agora B igual a E1, E2, E3, E4, onde E1, E2, E3, E4 são essas matrizes. Gente, essa aqui é a base canônica do conjunto das matrizes quadradas de ordem 2, certo? Quantos elementos eu tenho aqui? Eu tenho 4 elementos. Isso quer dizer que a base canônica do conjunto das matrizes 2 por 2 tem dimensão 4, certo? Que é igual a 2 ao quadrado. Gente, isso aqui vale sempre, tá? Se eu considero o conjunto das matrizes n por n um número qualquer, a dimensão dela sempre vai ser n ao quadrado, certo? É fácil a gente verificar isso. A base sempre vai ter o número de elementos da base sempre vai ser n ao quadrado, onde n é a ordem das matrizes. A gente viu que a base canônica do espaço vetorial dos polinômios de grau menor ou igual a n é essa aqui, né? 1x ao quadrado, x elevado a n. Quantos elementos eu tenho aqui? Eu tenho aqui de x até x elevado a n, eu tenho n. Mais a constante, eu tenho n mais 1. A dimensão do espaço vetorial formado pelos polinômios de grau menor ou igual a n é n mais 1, tá certo? Bem, vamos apresentar aqui alguns resultados sem demonstração, tá certo? Necessários para determinar a dimensão de um subespaço vetorial. Bem, primeiro, as linhas não nulas de uma matriz na forma escalonada são sempre LI, tá? Isso quer dizer o seguinte, se a gente tem uma matriz qualquer, tá? Escalona ela,
Na verdade, o que a gente está fazendo, ao escalonar essa matriz, a gente está eliminando as linhas LD da matriz. Ou seja, depois de escalonada, vão ficar somente as linhas dos vetores que são ali, tá? A gente vai usar muito esse resultado aqui. Seja V um espaço vetorial de dimensão n, tá? Então, todo subespaço vetorial de V tem dimensão menor ou igual a n. E, além disso, se a dimensão do subespaço W de V é n, então esse W é o próprio espaço vetorial, tá certo? Todo subespaço vetorial de um espaço vetorial tem dimensão menor ou igual que a dimensão do espaço. Se a dimensão de W é igual à dimensão de V, então W é o próprio espaço vetorial V, certo? Seja V igual a R3 e W é um subespaço de V. Isso aqui é um exemplo. Determine as possíveis dimensões de W e interprete o que significará cada uma delas. Então, vamos lá, né? Olha, o R3 a gente vê que tem dimensão 3. Então, se W é um subespaço de R3, tá? W pode ter dimensão 0, 1, 2 ou 3. Bem, se a dimensão de W for igual a 0, então W é formado somente por um ponto, tá certo? Ele não contém vetores, contém somente um ponto. Por exemplo, o 000 é um ponto no espaço R3, é o espaço nulo, o subespaço nulo, tá? Ele tem dimensão 0. Se a dimensão de W for 1, então W será uma reta. Isso quer dizer que para eu gerar a minha reta, eu preciso somente de um vetor. Gente, quem é esse vetor? É o vetor diretor. Lembra, a gente viu isso em geometria analítica, que existe um vetor que dá a direção da reta. Esse vetor é o vetor diretor. Se a dimensão de W for 2, então W é um plano passando pela origem. Sim, essa reta também é uma reta passando pela origem. Por quê? Porque para ser subespaço vetorial, o vetor nulo tem que pertencer ao conjunto, tá? Então, se W tem dimensão 1, W é uma reta passando pela origem. Se W tem dimensão 2, então W é um plano passando pela origem. E se a dimensão de W for igual a 3, então W é o próprio R3, certo? Ó, aqui eu tenho R3, né, x, y, z, e essa aqui é a minha reta passando pela origem. Essa reta aqui é um subespaço de dimensão 1, tá? Qualquer vetor aqui vai ser um múltiplo do vetor diretor, tá certo? Que é o vetor que dá a direção da reta. Nesse segundo caso aqui, do R3, eu tenho um plano. Nesse caso, para eu gerar esse plano, eu preciso de dois vetores. Esses dois vetores são a base do meu subespaço, que é o plano. Passando pela origem, né? É claro, porque o vetor nulo tem que pertencer ao subespaço. E aqui no R3, ó, se a dimensão do meu subespaço é 3, no caso tem 3 vetores na base, então o subespaço é o próprio R3. Tudo bem? Tranquilo? Vamos continuar. Considere os vetores V1, V2 e V3, vetores do R2. E seja W o subespaço gerado por V1, V2 e V3, enquanto uma base para W. Tá, tudo bem. Gente, qual é a dimensão do R2? A dimensão do R2 é 2. Quantos vetores a gente tem aqui? 1, 2, 3. 3 vetores. Então, com certeza, esses vetores são LD, tá? Existe um vetor aí que ele está sobrando. Então, para eu poder encontrar uma base para W, eu vou ter que tirar desse conjunto o vetor que está tornando esse conjunto LD. Tem algum vetor aqui que é múltiplo dos outros dois. Certo? Como é que a gente faz isso? Bem, a gente monta a matriz, tá? Com as coordenadas dos vetores. Ó, aqui vai ser 1, 0, 1, 1 e 1, 3. E o que é que eu vou fazer? Eu vou escalonar essa matriz, tá? Até chegar nessa matriz aqui, ó. É bem simples, tá? Aqui as operações que eu utilizei, tá? E a gente ganha nessa matriz. Gente, essa linha nula que sobrou aqui era o vetor LD que estava no conjunto. Aí,
o que sobra aqui depois do escalonamento são dois vetores LI. Quem são esses vetores? 1, 0 e 0, 1. Esses vetores que sobraram é a base do meu subespaço W, tá? Então, no caso, 1, 0, 0, 1 é uma base de W, então a dimensão de W é 2. Ou seja, o meu W é o próprio R2, tá certo? Foi o que a gente viu anteriormente. Se a dimensão de W é igual à dimensão do espaço vetorial, então W é o próprio espaço vetorial, certo? Continuando, considere agora V igual a R4. E W é o conjunto gerado por esses vetores, tá? Um subespaço de V. Determinar uma base e a dimensão de W e completar a base de W para uma base do R4. Deixa eu dizer para vocês, isso sempre é possível. Se você tem W, o meu subespaço, eu sempre consigo pegar os vetores da base de W e completar até formar uma base para o meu espaço vetorial V, certo? Vamos ver como é que você faz isso? Primeiro, vamos determinar a base e a dimensão de W, né? Eu não sei, esses vetores podem ser LI ou não, tá? Pode acontecer de não ser, mas bem, vamos ver. Devemos verificar se os vetores são LI, né? Para isso, a gente vai montar a matriz de vetores, tá? Tá aqui, ó. 1, 0, 1, 2, 2, 1, 0, 0, menos 1, 1 e 4. Eu vou escalonar essa matriz, tá certo? Para obter dela os vetores LI. Escalonando, a gente chega nessa matriz. Olha, gente, aquele conjunto era LD, tá? Depois de escalonar a matriz, eu cheguei somente com duas linhas não nulas. Essas duas linhas não nulas são os vetores LI da minha base de W, certo? Então, tá aqui, ó. Eu vou ter os vetores 1, 0, 1, 2, 0, 1, menos 1, menos 4, que são LI porque é o resultado do meu escalonamento. Portanto, esses vetores aqui são a base para W. Então, qual é a dimensão de W? Eu tenho dois vetores, a dimensão de W é igual a 2. Lembrando, a dimensão do espaço ou do subespaço vetorial é a quantidade de vetores que tem na sua base, tá? Então, agora falta a gente completar a base de W para chegar numa base do R4, certo? Isso é bem simples, vamos ver como. Para completar a base de W para uma base de R4, a gente forma a matriz com os vetores da base de W e completa a matriz com os vetores da base canônica de R4. Vê, aqui tá os vetores da base de W, tá? Aí aqui embaixo eu coloquei os vetores da base canônica, ó, o E3 e o E4. Gente, observa que eu tenho que colocar os vetores aqui de forma que a matriz continue na forma escalonada, tá certo? Porque assim eu garanto que os 4 vetores, eles continuam sendo LI, tudo bem? Então, vamos lá. Então, a matriz está escalonada com 4 linhas não nulas, portanto, os vetores 1, 0, 1, 2, 0, 1, menos 1, menos 4, 0, 0, 0 e 0, 0, 0, 1 formam uma base de R4. Esse procedimento a gente pode utilizar sempre. Qual procedimento? Eu pego a base do subespaço, coloco na minha matriz de coordenadas e completo com os vetores da base canônica do espaço vetorial, tudo bem? Vamos lá. Olha, seja V igual a P2, né? O espaço dos polinômios de grau menor ou igual a 2. E seja W o conjunto formado por esses 3 vetores, onde esses 3 vetores são P2, Q2 e R2. Nós já trabalhamos com esses polinômios aqui na videoaula sobre base, tá certo? Foi a nossa primeira videoaula antes dessa, né? A parte 1, tá ok? Bem, determinar uma base, a dimensão de W, e completar a base de W para uma base de P2. Certo? Então,
Lá no exemplo 5.7 da videoaula 5, a gente viu que esses três vetores, esses três polinômios, eles são LD, tá? Isso mostra pra gente que a dimensão de W vai ser menor do que 3. Por quê? Porque eu tenho três polinômios que são LD. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai montar a matriz de coordenadas, né? E vai escalonar para encontrar quais elementos são ali. Gente, como que a gente monta a matriz de coordenadas? A gente pega as coordenadas do polinômio, ó. Pega somente os coeficientes, vai ser 1, 2 e 3, vai ser 4, 5 e 6, 7, 8 e 9. Pego somente os coeficientes dos polinômios e eu monto aqui esses três vetores. Agora, eu coloco eles na matriz de coordenadas e eu vou escalonar essa minha matriz. Após o escalonamento, a gente obtém essa matriz aqui. Olha, essa matriz tem duas linhas não nulas. As linhas não nulas são os vetores da minha base, tá? Que vai ser 1 mais 2t mais 3t ao quadrado e menos 3t menos 6t ao quadrado, tá bom? Esses vetores são ali, portanto, eles vão formar a base do nosso espaço W, subespaço, né? E isso diz que o nosso subespaço W tem dimensão 2, porque eu tenho aqui dois polinômios, tá certo? Bem, agora na letra B eu preciso completar a base de P2. Novamente, o que é que eu faço? Eu monto uma matriz com os vetores que eu encontrei no escalonamento e completo com o vetor da base canônica. No caso, eu vou acrescentar aqui o vetor 001, que ele corresponde ao vetor t quadrado da base canônica de P2. Então, esses três vetores, tá? Constituem uma base para o meu espaço P2, que no caso é o espaço dos polinômios de grau menor ou igual a 2, certo? Aqui está a minha base, 1 mais 2t mais 3t quadrado, menos 3t menos 6t quadrado e t quadrado, certo? Fácil, né? Escalando a matriz, eu obtenho os vetores LI. Para completar a base do meu espaço vetorial, eu adiciono o vetor da base canônica. Aqui está a lista de exercícios para vocês, tá certo? Vocês vão juntar esses exercícios dessa videoaula com os exercícios da videoaula passada e vão entregar a lista, tá bem, gente? Aqui ele chama de K2, é o que eu chamo de P2, que é o espaço vetorial dos polinômios de grau menor ou igual a 2, certo? Bem, então é isso. Essa foi nossa videoaula sobre dimensão de espaço vetorial. Assistam a videoaula quantas vezes forem necessárias, entendam bem os exemplos para poder fazer os exercícios da lista de exercícios, tá certo? Aqui, né, os livros utilizados como referências para a elaboração dessa videoaula. E aqui sugestão de leitura sobre mais exemplos de dimensão de espaço vetorial, tá bem? Franco Neide, página 167 a 172, tá? Façam suas anotações, façam seu fichamento, anotem suas dúvidas e levem para a nossa aula síncrona, tá bem? Bons estudos para vocês e até a nossa próxima videoaula.